Olá, tudo bem? Eu me chamo Vanessa, sou responsável pela Slinga Baby e tô aqui hoje para falar com vocês sobre um assunto que muitas mamães me questionam bastante. É uma das perguntas que eu recebo muito, que é: será que o meu bebê vai se acostumar ao Slim? Antes da gente falar sobre será que o meu bebê vai se acostumar ao Slim, a gente precisa pensar qual o momento que esse bebê está. Porque se eu tenho um bebê de poucos dias de nascido ou até um mês e meio, eu não preciso me preocupar com isso. Porque se a gente for parar para pensar, esse bebê ele passou 9 meses sendo gerado em um ambiente apertado, né? Ouvindo com frequência todos os ruídos e os sons que o corpo da mãe dele emite, a voz da mãe dele e todos os movimentos do corpo que o carregou, né? Que é o corpo da mãe dele. Então, na verdade, ele já está acostumado a ser carregado dessa forma. É daí que vem o termo barriga de transição. A gente chama o Slim também de barriga de transição. Quando um bebê nasce, né, com 9 meses, ele ainda vai passar por um período de esterogestação, ou seja, ele vai finalizar essa gestação aqui do lado de fora, por 3 meses. E é por isso que nós falamos recém-nascido, e depois de 3 meses nós falamos bebê, né? Então, esse recém-nascido vai passar por esse período de esterogestação, e ali eu vou proporcionar para ele uma barriga de transição. Esse bebê, quando eu coloco ele no Slim, ele relaxa completamente e dorme. Por quê? Porque para ele aquele ambiente ali é aquilo ali mesmo. Ó, tô aqui, eu tava ali, aí me tiraram, foi meio traumático, mas agora minha mãe já me colocou aqui dentro e é aqui que eu vou ficar. Eu conto isso para vocês enquanto consultora, mas também enquanto mãe. Porque o José Miguel e a Maria Flor eu já coloquei no Slim logo após o nascimento. Então, eles ficavam, para quem não sabe, José Miguel e Maria Flor são meus filhos. O José Miguel do meio, Maria Flor é a caçulinha e eu ainda tenho a Sofia, que é a mais velha. Então, quando eu coloquei eles com poucos dias de nascidos, eles simplesmente relaxaram e dormiram. Eu não tive nenhuma dificuldade de adaptação com o Slim. Por quê? Porque foi logo ali no nascimento. Por isso que eu sempre digo, você quer fazer o uso de Slim, é importante você já colocar o Slim na sua lista de enxoval. Porque o seu bebê nasceu, você já vai colocar ele no Slim. Vanessa, mas assim no pós-parto? Sim, assim no pós-parto. Eu passei só por cesáreas. E mesmo após a cesárea, eu coloquei os meninos. Não é traumático, tá bom? Então, assim, super dá certo, pode ficar tranquila. E aí, o seu bebê já vai ficar aconchegado. Então, vocês vão ter 2 anos usando Slim, que foi o que aconteceu aqui em casa. Porque o Slim se tornou, assim, uma peça fundamental do nosso dia a dia. Agora, se eu tenho um bebê que já passou de 3 meses, e esse bebê é um bebê que não estava muito adaptado ao colo, aí eu vou te dar algumas dicas para você introduzir o Slim a esse bebê. Vai dar certo? Claro que vai dar certo. Primeiro ponto, colocar o bebê em um momento que tá gostoso para ele. Tá gostoso. Ele terminou um banho, você acabou de amamentar ele ou ele tomou a mamadeirinha dele, você já vai estar com o Slim no seu corpo e vai posicionar o seu bebê ali e ali ele vai ficar. Ele vai arrotar, ele vai ficar tranquilinho, vai relaxar e vai dormir, tá bom? O que a gente não pode, o que pode ser traumático, é a gente ficar tentando colocar o bebê a todo custo. Então vamos supor que o meu bebê entrou num período de cólica. E aí ele tá chorando bastante naquele horário. Esse horário eu não vou tentar colocar ele no Slim. Por quê? Não é do Slim que ele precisa nesse momento. Ah, Vanessa, mas você disse em outro vídeo que o Slim vai ajudar a prevenir a cólica. Justamente, ele ajuda a prevenir. Se o meu bebê terminou de mamar e eu posiciono ele no Slim, aí eu vou prevenir a cólica, porque aí ele vai arrotar. Quando a gente termina de dar mamar para um bebê, a gente não fica com ele alguns minutos ali, até ele arrotar? É muito mais prático fazer isso no Slim. Meu bebê terminou de mamar, eu já tô com o Slim no meu corpo.
eu posiciono meu bebê na posição supina e fico com ele. As minhas mãos vão estar livres, ou eu posso fazer carinho nele, e ele tá naquela posição que ele vai arrotar rapidinho. E se ele precisar, ele vai até soltar pum. Isso vai prevenir as cólicas e o refluxo. Agora, se o meu bebê tá no meio de um processo de cólica e refluxo, aí não é legal eu colocar o slim. Eu vou esperar passar o processo. Entendeu? Outra coisa, o meu bebê tá com muito sono. A gente teve um dia mais agitado, a gente teve consulta no médico, a gente foi visitar a vovó. E aí o meu bebê tá cansado, o corpo dele não tá bom. Pode ser, acontece. Pode ser que se eu colocar o meu bebê no slim, ele vai dormir tranquilamente, vai descansar e vai relaxar o corpinho. Mas o mais comum é que esse bebê não queira slim. Ele vai querer um banho, um mamazinho e aí às vezes dormir abraçadinho com a mamãe. Mas a gente pode tentar o slim antes. Deu o banhozinho, deu o mamazinho, tenta colocar o bebê no slim. Ficou feliz? Deixa ele dormir e descansar. Não ficou feliz? Tira o bebê e tenta entender o que vai deixar ele feliz. O que eu sempre digo é: Vanessa, será que o meu bebê vai se acostumar ao slim? Sim, tem de tudo para o seu bebê se acostumar ao slim. Mas a gente precisa entender que aquele bebê é um indivíduo. Ele também tem as vontades dele, tem as dificuldades dele e tem as crises dele, porque ele é um indivíduo. Recém-nascido? É, mas é um indivíduo. Então eu preciso também fazer essa leitura do meu bebê. Com esse vídeo, a dica que eu quero deixar para você é: adquira um slim, que seja de doação, que seja emprestado de uma amiga, que seja pedindo de presente no seu chá de bebê, né? Eu acho um presente maravilhoso. Ou que seja adquirindo comigo, ou adquira o seu slim antes do seu bebê chegar. Ah, Vanessa, mas eu vi o seu vídeo e o meu bebê já tinha chegado. Não importa, me chama e eu vou te auxiliar com isso. Nesse momento de pandemia, a consultoria não tem sido presencial, mas ela existe. No pacote vai um manual. Se esse manual não foi suficiente, eu compartilho com você alguns vídeos. Se esses vídeos ainda não foram suficientes, nós fazemos chamada de vídeo. E pela chamada de vídeo, eu consigo sanar todas as suas dúvidas e consigo te dar várias dicas e te auxiliar com as amarrações. Eu tô aqui para isso, tá bom? Fique à vontade para me chamar. Um beijo e obrigado por ter assistido até aqui. Tchau!